Oi, gente, boa noite, tudo certo? Cris Bonato aqui. Ai, 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 ainda com algumas dores, né? Mas Cris Bonato aqui, começando mais uma mensagem de luz. Se você não me conhece, prazer, Cris Bonato. Sou curitibana e venho aqui há mais de 2 anos gravando vídeo todo domingo, todo santo domingo, gravando vídeos aqui no canal. Vídeos de amplitude de consciência, vídeos de reflexões, vídeos mais voltados para a parte da espiritualidade, da saúde mental e conteúdos muito importantes, tá? Eu, se fosse você, não perdi a chance de ter um conteúdo gratuito assim tão bom. Só não tô ajeitando a câmera muito bem hoje aqui, o celular. Mas acho que agora foi. Tá meio tortinho ali, mas acho que eu vou conseguir conviver com isso. Bom, gente, aqui no canal eu fui inspirada, né? Começar a gravar esses vídeos em 2023 por conta de seguir, né? O meu mentor e professor Bruno Gimenez, a Paty Cândido também, e todo o pessoal da Luz da Serra, que é uma instituição que me inspira muito. E aí, essa instituição eu honro muito, agradeço muito, porque é onde eu comecei de fato o meu despertar de consciência, meu despertar espiritual. Eu sempre era muito inquieta com essa questão do, mas qual que é a minha missão, qual que é o meu propósito aqui? A vida é só isso, enfim, cada fase da nossa vida que a gente tem as nossas crises existenciais, eu me pegava muito insatisfeita, muito frustrada, muito questionadora, do que a gente veio realmente, do que a gente veio de fato fazer aqui, né? E aí em 2000 eu acho que foi 2018 por aí, 2019, eu tive contato com um livro da editora Luz da Serra e fui então na internet dar um Google lá para saber um pouco mais do que era a Luz da Serra. E lá eu fui encontrando alguns cursos e cursos que me interessaram muito, né, da área de prosperidade, da parte das ervas, da medicina natural. E isso eram coisas que já me chamava atenção antes, já eram coisas que eu gostava antes, mas eu não tinha uma definição assim muito clara disso. E aí, então eu comecei a me interessar mais pelas plantas, mais pela medicina holística, né, pela terapia holística, e enfim. E aí, por que eu tô voltando nisso? Quando eu conheci a Luz da Serra e comecei a ter contato com esses conteúdos, eu comecei a ver que aquilo que me inquietava sobre meu propósito, sobre a minha missão, que pra mim tava muito assim, minha missão é com o que eu trabalho, entendeu? Tipo, eu tô aqui nesse emprego, isso aqui é minha missão. E eu tava muito assim, voltada, essa parte de missão, de propósito, muito voltada ao trabalho, né? A nossa parte profissional. E aí eu comecei a estudar e comecei a descobrir que não tinha nada a ver com isso, né? Que a gente tá aqui, a gente tá numa terceira dimensão, o dinheiro é a energia dessa dimensão que a gente tem que usar para nos servir, né? Não a gente servir o dinheiro, mas que a gente tem várias, que a nossa principal missão aqui é a nossa evolução. Então a gente veio tratar, a gente veio curar, a gente veio transcender coisas que em vidas passadas a gente não conseguiu. E a gente tem um acordo, né? A gente assina uma espécie de um contrato quando a gente vem para cá, para encarnar na Terra, e a gente aceita essas condições, a gente aceita o país, qual a gente vai nascer, a cidade, o sexo que a gente vai ter, os pais que a gente vai ter, onde a gente vai morar, enfim, a gente tem ali como se fosse uma sinopse ali, né, um trailer do que vai acontecer na nossa vida e a gente aceita porque nós somos almas ansiosas para voltar para esse planeta escola, né, como chamamos a Terra. E aí, às vezes, a gente vem pra cá, daí tem o véu do esquecimento, tá? Aí a gente esquece que a gente assinou, que a gente concordou com tudo isso e que esse era o melhor cenário, o cenário mais fértil possível pra gente aprender, com base no que a gente já viveu anteriormente, né? E a gente começa a reclamar, a gente começa a murmurar, a gente começa a falar, ó céus, ó vida e tal, e a gente meio que não entende nada disso direito. E aí vem as distrações, né? Vem as redes sociais, vem várias outras coisas, né? O próprio futebol, enfim, vem pessoas, vem situações
e a gente começa a se distrair desse propósito. E como a gente teve o véu de esquecimento, né? A nossa alma sabe, né? A nossa alma sabe por que a gente veio, mas a gente começa a ter tanto ruído, tanta poluição sonora, tanta informação, que a gente não ouve a nossa intuição, a gente não consegue distinguir, né, desse barulho externo, de tudo isso que a gente recebe todos os dias, não só através das telas, né, mas de tudo na nossa vida em geral. E a gente não consegue ouvir a nossa intuição, né? A voz de Deus, essa matriz divina que está dentro da gente, não consegue ouvir a nossa alma, porque ela sussurra, ela não grita. Então a gente precisa silenciar, precisa, né, preparar um ambiente, preparar a nossa energia para poder ouvir isso de uma forma mais clara. E a gente não é educado a isso, a gente não é incentivado a fazer isso, e a gente acaba esquecendo o que a gente veio fazer aqui. E eu já falei sobre isso em outros vídeos, mas sinto que tenho que falar de novo, porque pode ser que seja esse o seu primeiro vídeo aqui no canal, e pode ser esse vídeo que vai aí também fazer parte desse seu despertar. Então lá em 2019 eu comecei esse processo, não vou parar nunca mais, porque ele é um caminho sem volta, e eu tô nesse caminho de buscadora, de sempre buscar o melhor, de sempre buscar aprender e evoluir. Vou respirar, porque minha respiração ainda não está 100%, né? Eu faz uma semana e pouquinho aí que eu passei por uma cirurgia, então eu ainda estou me recuperando, estou com pontos, né? Tem algumas questões aqui que eu preciso melhorar. E aí eu tô falando empolgadíssima com o vídeo e eu fiquei sem ar. Vamos calmar, vamos continuar aqui. Então vamos lá. Temos 3 missões, né? Nesse planeta escola. Temos a missão eu, a missão nós e a missão eles. De forma bem resumida, eu, tudo que envolve o meu ser, tudo que envolve as minhas carências, as minhas qualidades, as minhas dificuldades, aquilo que eu preciso melhorar em mim, descobrir em mim mesma. Nós, tudo aquilo que nos rodeia, pessoas, coisas, objetos, bens, como lidamos com os nossos bens, com o nosso trabalho, com os nossos filhos, maridos, esposas, pais, mães, irmãos, enfim, como a gente lida com os nossos familiares e nosso círculo de amigos. E o eles é o que a gente aprende depois disso do nosso eu e do nós, e a gente dá exemplo, né? E para as pessoas de fora, para outras pessoas que não estão no nosso círculo mais próximo, né? Então são esses 3, eu, nós e eles, bem facinho, né? De decorar. E hoje eu quero falar dessa primeira missão, que é a missão eu. E aí, volto aqui e falar que no canal eu trago sempre assuntos que fazem diferença na minha vida, que de certa forma me tocaram, e eu trago exemplos práticos disso, tá? Então, Cris, mas como que sei lá, eu não entendo nada disso, não estudo isso, para mim esse é um assunto muito novo, e como que eu posso começar a descobrir essa missão do eu? Então vamos lá. Provavelmente você não está nesse vídeo por acaso. Esse vídeo não chegou até você por acaso, né? Existe a deuscidência de você estar aqui assistindo esse vídeo. Mesmo que conteúdos espiritualistas e de amplitude de consciência talvez não sejam os seus mais procurados, algo em você está te incomodando. Algo em você está desalinhado, algo na sua vida não está do seu agrado. E com certeza, grande parte do dia você passa preocupado com isso. Seja com uma questão de saúde, seja com uma questão de relacionamento, seja com uma questão financeira, né? Todo mundo acaba tendo uma preocupação em algo que está ali incomodando. Mas nem sempre a gente busca uma solução para isso, busca olhar para isso. Talvez a postura da maioria das pessoas seja, vamos deixar o tempo, que o tempo cura tudo. O que é um engano, porque o tempo, muitas vezes, ele só agrava uma situação que já está ruim,
com o tempo só tende a piorar. Tipo uma ferida, né, inflamada ou algo infeccionado. Com o tempo, ele só vai piorar. Se você não tratar, não vai. Se você usa o fator tempo nesse intuito de o tempo vai resolver, mas eu não vou fazer nada, vou varrer para debaixo do tapete, né? Como fala, ou eu vou simplesmente fingir que isso não aconteceu e uma hora vai passar, não vai, não vai, só vai piorar. A gente tem que saber usar o fator tempo no sentido assim, já fiz tudo que precisava e aí com o tempo isso vai dar certo, né? Ou para superar um luto, para algo assim, né? Algo que precise plantar e precise de um tempo para colher, mas o plantio foi feito, né? Existe um tempo até a colheita. Agora, sem fazer nada, sem tomar atitude nenhuma, sem parar para refletir sobre algo que te incomoda em você ou na sua vida, dificilmente você vai encontrar um caminho para solucionar isso, né? E o universo, ele contempla, né? É uma outra palavra, mas o universo, ele, digamos assim, é como se ele contemplasse quem se movimenta. Então, tanto que tem, né? As bênçãos do Senhor, as bênçãos de Deus te alcançarão. Para as bênçãos te alcançar, você precisa estar em movimento. Então, não é senão, as bênçãos de Deus chegarão até você. Tô aqui, ó, esperando as bênçãos de Deus, ó. Bem faceirinha aqui, ó. Não, as bênçãos de Deus te alcançarão. Isso quer dizer, você vai tá fazendo alguma correria aí, meu filho. Você vai estar se movimentando para essa bênção encontrar você, né? Ela vai te alcançar. A gente tem que prestar atenção nessas palavras. Mas como que a gente começa isso? Olhando aquilo, né? Esses dias eu fiz um vídeo, comece por onde dói mais. O que hoje tira teu sono? O que hoje te preocupa? O que hoje faz você sofrer? O que hoje te deixa triste? Comece por aí, né? E aí, o que acontece? Na minha vida, bons anos da minha vida, eu priorizei muitas outras pessoas, né? Então, eu fui casada, então depois que eu casei, eu pensei, nossa, agora eu tenho minha família, eu tenho que fazer de tudo por eles, e sustentar, e dar o meu melhor, e me sacrificar, né, pela minha família e tal. E nisso eu me perdi de mim mesma. Porque, e aí que tá, eu senti essa inquietude, mas algo tá errado, algo tá fora do lugar. Por quê? Porque eu era muito acostumada a viver pra mim, o natural, né, quando eu tinha solteira. Mas eu tinha minha rotina, eu tinha minhas coisas, eu tinha as minhas viagens e eu conquistava as coisas e eu queria um objetivo, eu tinha aquilo muito claro, eu ia e tal. E aí depois que eu casei, né, que eu tive filho e tudo mais, isso ficou um pouco perdido na minha vida, né? Então eu imagino que outras mães também possam se sentir assim. Mas perdido como? Perdido assim, poxa, você tem pessoas que dependem de você, você tem um filho que depende de você, né, principalmente, que é algo para toda a vida. Você pode estar no emprego que você não gosta, você pode ter um monte de conta para pagar que você nunca tinha se você não tivesse aquela situação na sua vida, né? Então, por exemplo, se você não tem filho, você não precisa comprar fralda, nem remédio para bebê, nem pomadinha de assadura, nem sabonete líquido de bebê, nem shampoo líquido de bebê, nem tudo que você precisa de um enxoval de bebê. Se você não tiver um bebê, você não precisa disso, né? Se você não tiver um filho, uma filha, você não vai precisar se preocupar com qual escola vai matricular, comprar material escolar, isso aí nem passa no seu dia a dia. Mesma coisa se você não tiver um carro, você não vai precisar cotar seguro de carro, nem vai precisar se preocupar com o preço da gasolina, ou com que posto você vai abastecer, ou com troca de pneu, ou com qual mecânico de confiança. Por quê? Porque você não tem aquilo. Então você não tem com o que se preocupar. Então conforme você vai ficando mais velho, né, ficando adulto e tendo seus bens e também tendo, né, família e outras pessoas dependentes de você, as suas prioridades mudam e as suas preocupações também mudam. E aí, na cabeça da gente vem muita coisa. Eu não posso falhar, eu não posso me mostrar frágil, eu não posso ser vulnerável, eu tenho que saber como conduzir, eu tenho que saber como resolver.
e uma série de cobranças que a gente vai fazendo, e às vezes nem são as pessoas que cobram a gente mesmo se cobra. Eu tenho que dar conta de tudo, eu tenho que não sei o quê, porque isso tem que dar certo, porque se eu não fizer ninguém vai fazer. E aí a gente cai numa armadilha que a gente mesmo cria. E quando a gente não cuida da nossa missão a gente desequilibra essa balança. E quando a gente não se prioriza, a gente ensina para as outras pessoas, principalmente para as pessoas do nosso convívio diário, seja a nossa família, as pessoas que trabalham próximas a gente, nossos filhos, companheiros, pais, mães, irmãos, enfim, a família que você tem perto de você. Quando a gente não se prioriza, a gente ensina para essas pessoas que nós não somos a nossa própria prioridade. É inconsciente, gente. Não é uma coisa, olha lá, minha mãe não se prioriza. Agora eu vendo que a minha mãe não se prioriza, eu também não vou priorizar ela. Ela não se prioriza. Não é assim. É inconsciente. É inconsciente. É uma questão assim tão de energia que se você não parar, não fazer isso que a gente tá fazendo, parar e analisar, e nossa, mas por que o meu comportamento é esse? Mas por que a pessoa me trata assim? Nossa, por que isso se repete dessa forma? Se a gente não começar a perguntar por quê, e observar as coisas, a gente não consegue ver, porque a gente faz isso de forma tão automática, tão inconsciente, que é difícil mesmo de perceber. Então, se a gente não se prioriza, o que acontece? As pessoas, elas tendem a nos tratar como nós nos tratamos. Então, se você se respeita, se você se valoriza, se você se põe em primeiro lugar, se você consegue dar limite para as pessoas, consequentemente e inconscientemente, essas pessoas também vão ter essa postura com você. E aí, tem um livro muito bom, que é O Fim do Idiota Interior. Ele traz vários vícios, né, que a humanidade tem. E aí, todo mundo é idiota em alguma coisa. Então, eu sou muito idiota nessa parte de relacionamentos. E eu descobri isso, e eu percebi isso, e eu tenho tratado isso e melhorado isso. Então eu falhei muito na minha missão quando eu, no meu primeiro casamento, né, tendo ali esposa, filho, eu me vi assim, achando que eu tinha que resolver tudo para todo mundo, que eu não podia deixar faltar nada, e que tudo dependia de mim. E aí eu assumi essa postura de não me priorizar e, consequentemente, eu também não fui priorizada. E aí com isso vem sentimento de não-valia, sentimento de rejeição, sentimento de frustração. Porque, poxa, eu me dedico tanto e ninguém vê. Nossa, eu faço tudo isso, cara, e ninguém pensou em mim. Se entende? Você já se pegou nessa situação? Pois é, isso acontece com a gente quando a gente não se prioriza, quando a missão falha. E o que a gente precisa então, né, para finalizar o vídeo e para a gente poder ter uma melhora nisso? Parar, olhar para a nossa vida, olhar o que nós podemos fazer por nós mesmos, o que a gente gosta. Quando tira a mãe, a profissional, a esposa, né? Quando tira a filha, o que sobra? Né? Nós temos várias versões de nós numa única pessoa. Eu tenho a Cris mãe, a Cris financeiro, a Cris namorada, a Cris filha, a Cris irmã, a Cris tia, a Cris terapeuta, a Cris cantora, compositora. Mas se tirar todos esses rótulos, o que sobra? Qual que é a essência? Então se faça essa pergunta. O que sobra de você? Quando todos esses rótulos de mãe, de empregado, de empresária, de profissional, de filha, esposa, irmã, sei lá, coordenadora de uma comunidade na sua igreja, líder de algum movimento, de algum lugar, o que mais você faz?
sei lá, professora de dança, professora da turma tal. O que sobra? É com essa pergunta que a gente vai começar a desvendar essa missão eu. Te vejo no próximo domingo. Beijo, tchau.